paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus pela sua bondade para conosco, o seu amor leal. Eu espero que vocês estejam bem, que tudo esteja em paz no seu lar, na sua vida. E é momento sempre de agradecermos ao Senhor por sua bondade. Eu gostaria de compartilhar um texto da Bíblia, desta vez o Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 14, quando diz assim: "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Glória a Deus por esta palavra abençoada. E o Verbo, Jesus é o Verbo de Deus. João disse: "O Verbo se fez carne e habitou", ou tabernaculou entre nós. Literalmente pôs em nosso meio a sua tenda. João está falando da humanização do Verbo, da encarnação do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E João diz: "E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai." Jesus manifestou a sua glória quando esteve aqui, curando, fazendo milagres, abençoando vidas. E aí João vai dizer: "Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João destaca aqui duas palavras importantíssimas: graça e verdade. Coisa que o mundo não tem. Na verdade, o mundo está muito sem graça, né? Mas a graça de Jesus é o que nos basta. João também disse que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem a graça que nos fortalece, a graça que nos sustenta, a graça que nos ajuda, a graça que nos alcança, a graça que nós não merecemos. Nós encontramos nele e a graça dele nos basta. Mas João diz que ele estava cheio de graça e também de verdade. Verdade é uma coisa que está tão rara hoje, né? O profeta Isaías fala da verdade tropeçando pelas ruas. O profeta Oséias vai falar que não há verdade na terra, né? Os homens vivem muitas vezes de mentira, e tem gente que mente tanto que acredita na sua própria mentira. Mas do Cristo nós podemos dizer que ele é verdadeiro. A Bíblia diz: "E conhecereis a verdade, Cristo, e a verdade, Cristo, vos libertará." Jesus disse: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade." Foi ele que falou. Ele é a verdade que liberta, que transforma. Por isso nós louvamos a Deus, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos essa manifestação da graça e da verdade. Porque tudo que se relaciona com Cristo é verdade, é verdadeiro. Vejamos, seu Pai, o nosso Deus, ele é conhecido na Bíblia como Deus vivo e verdadeiro. O seu Espírito, que ele nos deu gratuitamente, é conhecido na Bíblia como o Espírito da verdade. Os seus anjos que ele envia para nos guardar, nos proteger, são seres reais, verdadeiros. A sua igreja que ele comprou com seu sangue é conhecida na Bíblia como a coluna e firmeza da verdade. A sua palavra que nós cremos, ela é conhecida como a palavra da verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele diz: "As palavras que eu vos digo são espírito e vida." Uma expressão comumente usada no ministério de Cristo. Ele sempre dizia: em verdade vos
digo. Enquanto Satanás nunca se firmou na verdade, Cristo é a própria verdade. Cristo é a videira verdadeira. Cristo é verdade. E nós louvamos a Ele. Tudo que se relaciona com Ele, tudo que Ele disse é verdade. A Bíblia diz que um dia Ele viria. E aqui está se cumprido, e o verbo se fez carne, ele veio. Paulo vai dizer que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascer sob a lei, nascer de mulher, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. No tempo certo, Cristo nasceu. Todas as profecias do Antigo Testamento vieram cumprir no nascimento de Jesus. Ele disse que viria, ele veio. Ele disse que morreria pelos pecadores. Ele falou isso, ele afirmou, o Filho do Homem, há de ser tirado da terra. E a Bíblia vai dizer que ele foi cortado da terra dos viventes. Ele disse que morreria e morreu. Mas ele também disse que ressuscitaria. E de fato ressuscitou. A Bíblia diz que ao terceiro dia Cristo ressuscitou. Então nós proclamamos um Cristo vivo, um Cristo poderoso. Nós celebramos a um Cristo que a morte não foi capaz de prendê-lo, porque ele é mais forte do que a morte. Ele disse: eu ressuscitarei. Há um capítulo inteiro da Bíblia em Coríntios 15 celebrando a ressurreição de Jesus. E Paulo diz que Cristo ressuscitou, tornando-se as primícias dos que dormem. E Paulo diz: se ele não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã, nossa pregação seria vã, nada adiantaria. Mas de fato, ele ressuscitou para a glória de Deus. Então ele disse que viria, veio. Ele disse que morreria, morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Mas ele, antes de ser assunto ao céu, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei outra vez para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, ele falou que vai voltar. E essa é a promessa que nós aguardamos. Eu espero Jesus. Eu creio que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, o seu povo que é fiel aqui na terra. Porquanto, meus irmãos, fiquemos com essa promessa: Cristo voltará. Conserta a tua vida, conserta o teu altar. Se você está fora da igreja e está ouvindo esta mensagem, eu te aconselho: volta para Jesus. Se você está na igreja e está desanimado, anima-te. Se você está na igreja e está firme, continua, porque tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, tenha um dia de muita paz na presença do Senhor. Amém.